Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema central da nossa fé. Dentro da doutrina da Trindade, tem uma figura que é a ponte perfeita entre o divino e o humano. É sobre ele que vamos falar na lição 5, o Deus Filho. A gente vai explorar quem ele é, qual a sua posição e por que a missão dele muda absolutamente tudo. E a gente já começa com a pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Quem é, de verdade, Jesus Cristo? A resposta para isso não é só um detalhe teológico, sabe? É a chave para entender a própria realidade. E para começar a desvendar isso, vamos para um dos momentos mais incríveis e reveladores da vida dele. Essa cena fantástica acontece na Transfiguração. Imagina só. Lá num monte bem alto, Jesus simplesmente deixa 3 dos seus discípulos mais chegados darem uma espiada na sua glória divina. E não era só uma luz forte, não. Foi uma revelação da sua verdadeira essência, da sua glória. Esse momento é o nosso ponto de partida para entender a identidade dele. Então aquela luz toda no monte não foi só um milagre qualquer, foi uma declaração. E para a gente entender o que ela significa, o primeiro passo é mergulhar fundo na doutrina da divindade do Filho e responder aquela pergunta: quem ele é na sua essência? A identidade de Jesus já é única desde o comecinho. Olha só o que o anjo fala para Maria. Isso não tem precedente. Não foi um evento isolado, mas uma ação de toda a Trindade. O Espírito Santo age, o poder do Pai envolve. Desde o princípio, ele já é separado, santo e chamado, sem nenhuma dúvida, de Filho de Deus. E essa identidade divina dele não começou em Belém, viu? O apóstolo João deixa isso claríssimo. Antes de o tempo existir, antes de tudo ser criado, o Verbo, que é Jesus, já existia. Ele não é uma criatura, ele é o Criador eterno que sempre esteve com o Pai e que é, por natureza, o próprio Deus. E a prova da divindade dele está bem aqui nos seus atributos. São características que só pertencem a Deus. Pensa comigo, ele é eterno, não tem começo. É imutável, ou seja, o caráter dele, as promessas dele não mudam, é uma rocha. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, sabe de tudo. E onipotente, para ele nada é impossível. Isso aqui não são qualidades de um profeta ou de um anjo, de jeito nenhum. São as assinaturas inconfundíveis de que ele é Deus. Ok, se Jesus é totalmente Deus, isso já levanta outra questão fundamental sobre a posição dele no plano de Deus. Para entender essa centralidade, vamos voltar para aquele monte onde a glória dele foi mostrada de um jeito tão claro. A palavra transfigurou-se vem do grego metamorfoou, que é de onde vem a nossa palavra metamorfose. Mas o ponto crucial aqui é o seguinte: Jesus não se tornou algo que ele não era. Pelo contrário, ele só permitiu que a sua forma humana fosse por um instante ofuscada pela realidade da sua glória divina, que já estava ali dentro. Os discípulos viram por um momento quem ele sempre foi. E aí, do lado de Jesus glorificado, aparecem 2 figuras gigantes. E não é um encontro por acaso. A gente tem Moisés, o grande símbolo da lei de Deus, e Elias, o maior dos profetas. Juntos, eles representam tudo que era o Antigo Testamento. E os dois estão ali, conversando com Jesus, como que testemunhando que ele é superior. E então vem o auge de tudo, a voz do próprio Deus Pai ecoa do céu. E a ordem é muito específica. Ele não diz, escutem eles, falando de Moisés, Elias e Jesus. Não. Ele aponta para Jesus, o identifica como filho amado e dá uma ordem direta que muda tudo. Escutai-o. Toda a autoridade a partir daquele momento está confirmada nele. Certo? Então a autoridade máxima foi dada a ele. Mas para quê? Por que a divindade e a centralidade dele importam tanto para nós no dia a dia? É aqui que a gente chega no coração da missão de Jesus, a redenção. Depois da voz do Pai, daquela nuvem de glória, o evento termina de um jeito muito simbólico. Quando os discípulos finalmente levantam a cabeça, Moisés e Elias já não estão mais lá, só Jesus permanece. Isso é uma ilustração perfeita da transição. A lei e os profetas apontaram para ele, mas agora o foco total, final e único é somente Cristo. Com Moisés, que era o mediador da antiga aliança, fora de cena, a mensagem fica muito clara. Acabou o tempo dos mediadores terrenos. Agora, Jesus se torna o único ponto de acesso a Deus. Não existe outro sistema, outra pessoa, o caminho é um só, e é Ele. A missão dele, portanto, é totalmente exclusiva. A gente pode entender isso em 3 partes que se conectam. Primeiro,
Ele é a revelação suprema de Deus. Isso faz dele o único caminho para a redenção. E tudo isso culmina no sacrifício dele, que é mais do que suficiente para reconciliar a gente com Deus. É uma obra completa, única e definitiva. Quando a gente junta todas essas peças, a divindade dele, a posição central dele e a sua missão, a imagem que se forma é inegável. A imagem de um Cristo absoluto, que é o alicerce de toda a fé. Não tem como negociar isso. Resumindo o que a gente viu hoje, Jesus tem divindade plena, ele é verdadeiro Deus. Ele tem centralidade absoluta, é o foco de toda a revelação divina. E a missão redentora dele é exclusiva, ele é o único mediador e salvador. E a gente termina com um pensamento para levar para a vida. A ordem do Pai lá no monte não foi uma sugestão, foi um comando. Escutai-o. Isso nos leva a uma pergunta bem prática. Para que a voz de Cristo seja principal na nossa vida, quais outras vozes a gente precisa silenciar? Sejam as vozes da cultura, da filosofia ou até aquelas vozes dentro da nossa cabeça, quais precisam se calar?